2011. Esse foi o ano em que o arquipélago japonês enfrentou uma das manifestações mais devastadoras da força geológica. O oceano avançou sem resistência sobre a costa, resultando na perda de 20 mil vidas e na destruição completa de perímetros urbanos em poucos minutos. Como resposta técnica a esse desastre, o governo iniciou a execução do maior sistema de proteção costeira já projetado pela engenharia civil. O empreendimento demandou um investimento de 12 bilhões de dólares para a construção de uma barreira de concreto que se estende por 400 quilômetros. Por que o Japão investe recursos tão massivos em uma estrutura fixa contra o movimento das marés? À primeira vista, uma barreira de concreto parece uma solução definitiva para conter a energia hidrodinâmica. Mas, na prática, a eficácia de uma parede estática diante do deslocamento de placas tectônicas é uma questão que permanece sob constante análise técnica dos especialistas em geofísica. O país está posicionado sobre uma estrutura geológica de alta instabilidade, onde a luz solar não atinge o leito oceânico. O território japonês está localizado exatamente na junção de 4 placas tectônicas de dimensões continentais que colidem de forma contínua. Pode-se notar como essas massas rochosas exercem pressão mútua, raspando e acumulando energia elástica sem interrupção. Esta região, conhecida tecnicamente como Anel de Fogo, é responsável pela ocorrência de mais de 500 terremotos anualmente. A crosta terrestre naquela zona permanece em um estado de atividade incessante. Mas isso é apenas o começo. Quando a tensão acumulada nas falhas subterrâneas atinge o ponto de ruptura, o assoalho oceânico sofre um deslocamento vertical com força extrema. Esse movimento não gera uma oscilação comum na superfície, mas desloca uma massa hídrica de volume colossal em direção ao litoral. No evento de 2011, as estruturas de proteção existentes, que possuíam entre 7 e 8 metros de altura, foram superadas instantaneamente pela coluna de água. Vê-se como o fluxo transbordou as cristas das muralhas, ignorando as barreiras físicas instaladas anteriormente. Tudo só se complica. O concreto das antigas defesas sofreu fragmentação total sob a pressão hidrostática e o impacto dos detritos. As armaduras de aço foram deformadas e retorcidas pela energia cinética do tsunami, revelando falhas críticas nos modelos de engenharia de então. A partir desse cenário, os engenheiros compreenderam que a estratégia de contenção precisava de uma reestruturação absoluta em seus princípios fundamentais. A missão técnica evoluiu de uma tentativa de bloqueio total para um sistema de retardo de fluxo. O processo está apenas ganhando velocidade. O objetivo principal passou a ser a criação de uma janela temporal que permitisse a evacuação segura das populações costeiras. A infraestrutura foi redesenhada para absorver parte da energia do impacto e reduzir a velocidade de inundação das áreas habitadas. Assim, teve início a montagem da Grande Muralha do século XXI, utilizando blocos de concreto de alta densidade e sistemas de ancoragem profunda. O equipamento gradualmente transforma a paisagem litorânea em uma fortaleza técnica contra eventos sísmicos futuros. O material se deita em camadas uniformes ao longo de centenas de quilômetros, formando um escudo artificial contínuo. Engenheiros monitoram a compactação do solo e a integridade das fundações para garantir que a barreira suporte pressões laterais sem precedentes. A tecnologia de construção empregada busca mitigar os efeitos de um novo deslocamento tectônico de grande magnitude. O fluxo de trabalho segue para a consolidação das estruturas finais de drenagem e reforço. 25 metros, essa é a profundidade exata que as fundações estruturais precisam alcançar para ancorar uma defesa contra o oceano. Por que os engenheiros não iniciam a construção diretamente na linha da costa? Aparentemente, a implantação na praia seria o passo lógico e imediato, mas a estabilidade de uma barreira contra tsunamis é decidida muito antes, em ambientes controlados de laboratório. Sem as simulações em tanques de água gigantescos, onde toneladas de líquido são lançadas contra modelos em escala, as falhas estruturais seriam descobertas apenas durante um desastre real.
cientistas recriaram cenários de submersão total repetidamente para observar o comportamento do concreto sob pressão extrema. Mas isso é apenas o começo. Através desses testes, as equipes técnicas identificaram que a altura isolada não garantia a integridade da barreira, pois a força da onda poderia romper a base da estrutura de forma abrupta. A forma geométrica e os elementos ocultos sob a superfície revelaram-se os fatores críticos para a resistência hidrodinâmica. À primeira vista, a construção de uma muralha de 15 metros de altura parece um desafio de engenharia comum, mas na prática a geologia da região de Tohoku impõe barreiras severas. O solo costeiro é composto predominantemente por areia, caracterizando-se como uma base macia, instável e de comportamento imprevisível sob carga. Posicionar blocos massivos de concreto sobre esse sedimento é comparável a equilibrar um veículo pesado sobre uma superfície esponjosa e deformável. Depois fica mais complexo. Pode-se notar como a estrutura correria o risco de tombar frontalmente caso o solo cedesse durante o impacto de uma massa de água. O processo está apenas ganhando velocidade. Por essa razão, a engenharia adotou uma solução de reforço invisível de proporções industriais para estabilizar a fundação. Máquinas perfuradoras de grande porte iniciaram a operação de transformação mecânica do terreno, operando em turnos contínuos. Vê-se como as brocas industriais não apenas perfuram o solo, mas alteram a composição física da base arenosa através de injeções de alta pressão. Estacas compostas por uma combinação de aço e concreto são cravadas na terra, atingindo a profundidade de 25 metros. Essa medida equivale à altura de um edifício de 8 andares, totalmente submerso no subsolo. O equipamento gradualmente injeta cimento diretamente na matriz de areia, convertendo a praia móvel em uma massa de rocha sólida e artificial. Por que converter o solo em uma estrutura rígida, em vez de apenas usar estacas convencionais? O objetivo técnico era a criação de um sistema de raízes inquebráveis que fixassem a muralha ao leito rochoso inferior. Isso garante que, mesmo diante de um galonamento, onde a água ultrapasse o topo da barreira, a unidade estrutural permaneça vertical e imóvel. A poeira assenta lentamente nos canteiros, enquanto a concretagem subterrânea finaliza a estabilização do perímetro. Nesta etapa não termina. A muralha assume sua posição definitiva, funcionando como uma sentinela técnica que neutraliza a energia cinética das ondas. O metal e o concreto se fundem em uma barreira que rejeita a movimentação do solo e a pressão hídrica lateral. O material atinge o padrão de resistência necessário, pronto para a etapa seguinte de monitoramento e manutenção. Assim, o sistema de defesa conclui sua fase de consolidação estrutural profunda. O caminho para a proteção definitiva da costa segue através do fortalecimento da crista da muralha. 30 mil pessoas. Esse é o efetivo total do exército de construção que ocupou o terreno assim que a base foi finalizada. Por que mobilizar uma força de trabalho tão vasta composta por engenheiros, operários de linha e operadores de máquinas pesadas? A logística de escala monumental exigia uma operação ininterrupta, onde frotas de guindastes e equipamentos de terraplenagem operavam 24 horas por dia durante um ciclo contínuo de 7 anos. O objetivo principal era a fundação de uma barreira ininterrupta, que se estende por 400 quilômetros de comprimento. Pode-se notar como a extensão da estrutura equivale à distância entre as cidades de Londres e Paris, mas executada inteiramente em concreto armado de especificação militar. Mas isso é apenas o começo. O desafio logístico de manter o fluxo de suprimentos para uma obra dessa magnitude exigia precisão absoluta na coordenação de cada etapa técnica. Primeiro ocorre a instalação da armadura de aço. Vê-se como milhares de toneladas de vergalhões metálicos, com espessuras que se assemelham ao diâmetro do braço de um homem adulto, são trançadas para formar gaiolas estruturais complexas. Esse esqueleto metálico sustenta a integridade da barreira, garantindo que o material não sofra fraturas sob as forças de tração extremas. Depois fica mais complexo. Bombas industriais de alta pressão entram em operação para realizar o preenchimento dos moldes com o concreto líquido.
O equipamento gradualmente empurra a massa cinza viscosa para o interior das formas metálicas, seção por seção, consolidando o avanço da linha de defesa bloco a bloco. No entanto, uma parede vertical isolada não possui as propriedades físicas necessárias para conter a energia cinética das águas. A pressão exercida pela massa líquida atinge a estrutura com uma força comparável à de um trem de alta velocidade em colisão direta. Para dissipar esse impacto, os engenheiros utilizam blocos geométricos especializados conhecidos como tetrápodes. À primeira vista, essas estruturas de 4 pernas parecem objetos de design simples, mas na prática, cada unidade individual pesa dezenas de toneladas. O processo está apenas ganhando velocidade. Milhares desses elementos são empilhados de forma estratégica na face externa do muro, voltada diretamente para o oceano. A função técnica dos tetrápodes é a criação de um sistema de caos controlado para a hidrodinâmica das ondas. Vê-se como a água, ao encontrar os obstáculos de cimento, não atinge a face da muralha como um bloco sólido e uniforme. O fluxo se fragmenta, gira entre os vãos e perde sua energia cinética através da turbulência gerada entre as pernas das estruturas geométricas. A física é aplicada para converter um impacto destrutivo em uma pressão hidrostática gerenciável pela engenharia. Nesta etapa, não termina, pois a funcionalidade da barreira deve coexistir com as atividades econômicas vitais da região. O Japão depende intrinsecamente do acesso ao oceano para a operação de seus navios de pesca e grandes cargueiros internacionais. O material deixa esta fase de contenção bruta, passando para um estágio onde a logística portuária e a engenharia costeira precisam encontrar um ponto de equilíbrio técnico. Centenas de embarcações de turismo e navios de carga necessitam de acesso constante aos portos para garantir o fluxo vital das cidades costeiras. Por que não isolar toda a linha da costa com muralhas fixas e intransponíveis? À primeira vista, essa seria a solução mais óbvia para a contenção, mas na prática, o fechamento total das vias marítimas asfixiaria a economia local, levando populações inteiras ao colapso financeiro por falta de suprimentos e comércio. A engenharia japonesa resolveu esse dilema com a implementação de comportas móveis de aço de proporções monumentais. Portões de queda vertical representam a primeira linha de defesa tecnológica instalada em portos de alta densidade de tráfego. Pode-se notar como essas estruturas massivas, pesando centenas de toneladas, permanecem suspensas entre torres de concreto armado que se elevam dezenas de metros acima do nível do mar. O equipamento gradualmente observa o movimento cotidiano, permitindo que navios de grande calado naveguem livremente sob as placas de aço. Mas isso é apenas o começo. No exato momento em que os sensores sísmicos posicionados a quilômetros de profundidade no leito oceânico detectam um terremoto, o sistema automatizado entra em estado de alerta máximo. Motores hidráulicos de alta potência liberam as travas de segurança em milissegundos após o sinal. Vê-se como a placa de aço maciço desce pelos trilhos laterais com uma força implacável, selando a entrada do porto contra a energia cinética da onda. A barreira física bloqueia a passagem da água, transformando a entrada livre em uma parede de contenção impenetrável. Depois, fica mais complexo. O segundo modelo de engenharia utiliza portões que emergem diretamente das profundezas do leito marinho. Diferente das torres verticais, essas estruturas permanecem deitadas no fundo do oceano, tornando-se completamente invisíveis para as embarcações que cruzam a baía. A pressão do ar ou sistemas hidráulicos de grande escala empurram as placas para cima no momento da ativação, erguendo uma barreira instantânea em meio às águas. O processo está apenas ganhando velocidade. Por que a manutenção dessas estruturas é tratada como uma prioridade de segurança nacional absoluta? A resposta reside na hostilidade química do ambiente marinho, onde a água salgada acelera o processo de corrosão do metal de forma agressiva e constante. Esses mecanismos complexos devem manter a funcionalidade total mesmo após 3 décadas de imersão contínua em salitre, areia e sedimentos orgânicos.
Apenas parece óbvio o funcionamento mecânico, mas na prática, uma única dobradiça oxidada ou um pistão travado resultaria na inundação catastrófica de áreas densamente povoadas. Engenheiros e equipes técnicas realizam vistorias rigorosas para garantir que cada componente responda instantaneamente ao comando de fechamento. O equipamento gradualmente recebe camadas de proteção especial e lubrificação subaquática para evitar falhas estruturais. Tudo só se complica quando a geologia local exige soluções que vão além das barreiras de superfície. Em determinados cenários, a estratégia de defesa evolui para a construção de infraestruturas que operam abaixo do nível da água. Túneis subaquáticos representam o nível mais audacioso da infraestrutura moderna, permitindo a conexão entre regiões sem interferir na superfície marítima. Diferente da perfuração tradicional em rocha sólida, a criação dessas passagens sob baías exige métodos de engenharia que desafiam as pressões hidrostáticas extremas. A câmera desliza ao longo das paredes reforçadas, onde a precisão da montagem determina a sobrevivência de toda a rede de transporte submersa. Nesta etapa não termina, pois a transição para métodos de construção ainda mais complexos redefine os limites da intervenção humana no oceano. O material e a tecnologia aplicados nessas obras garantem a continuidade da vida urbana sob a ameaça constante de desastres naturais. Cada componente mecânico e cada placa de aço reforçada desempenham um papel específico na integridade da defesa costeira. O caminho da engenharia segue adiante pela cadeia de proteção, assegurando que o fluxo de mercadorias e a segurança das populações permaneçam em equilíbrio diante das forças do mar. 200 metros de comprimento. Essa é a dimensão colossal de cada seção individual de concreto que compõe as passagens subterrâneas nas profundezas marítimas japonesas. Por que os engenheiros optam por construir estruturas tão massas em terra firme para depois submergi-las no oceano? Aparentemente, a construção direta sob o leito oceânico enfrentaria pressões insuportáveis. Por isso, a técnica do tubo imerso permite que os segmentos sejam moldados com integridade máxima em docas secas controladas antes da instalação final. Primeiro, equipes técnicas operam em enormes bacias de construção para erguer esses componentes modulares de dimensões hercúleas. 73 mil toneladas é o peso bruto de cada um desses blocos, superando a massa de um porta-aviões de guerra com carga total de combate. Pode-se notar como guindastes e formas de aço moldam as paredes espessas de concreto armado, garantindo que a estrutura resista à compressão hídrica. Mas isso é apenas o começo. Inundam-se as docas secas através de válvulas de controle, transformando a bacia de construção em um porto temporário. O equipamento gradualmente monitora a flutuabilidade da peça, enquanto o monstro de concreto deixa de repousar sobre o solo para flutuar de forma estável. Vê-se como rebocadores potentes iniciam a tração, arrastando a massa de dezenas de milhares de toneladas para o mar aberto sob a resistência constante das correntes marítimas e do vento. Depois, fica mais complexo. À primeira vista, o transporte oceânico parece a parte mais árdua, mas na prática o posicionamento vertical exige um rigor técnico absoluto. O processo está apenas ganhando velocidade. Rebocadores mantêm a posição estática, enquanto sistemas de lastro interno são ativados para iniciar a descida controlada em direção ao leito oceânico escuro. Engenheiros executam a manobra de acoplamento entre os blocos na escuridão total do fundo do mar. A precisão necessária para o encaixe entre um segmento e o que já está instalado é medida em milímetros, exigindo sensores ultrassônicos e guias hidráulicas de alta performance. Tudo só se complica. Qualquer desvio na selagem resultaria em vazamentos catastróficos, onde a pressão externa esmagaria a estrutura de forma implacável sob o peso da coluna d'água. O segmento assenta lentamente em sua base, preparada no fundo do oceano. O material segue adiante pela cadeia de montagem subterrânea até a vedação completa da via. Centenas de toneladas de água salgada preenchem gradualmente os tanques de lastro instalados na estrutura.
Por que utilizar esse sistema de inundação controlada para posicionar o túnel? À primeira vista, a submersão parece um processo de queda livre, mas na prática, os tanques atuam como contrapesos precisos que vencem a flutuação natural do concreto. O equipamento gradualmente submerge a peça em direção ao leito marinho, enquanto o silêncio domina a operação técnica. Mas isso é apenas o começo. Sonares de alta frequência e lasers de precisão milimétrica guiam a descida através da coluna d'água. Pode-se notar como as correntes marítimas exercem pressão lateral, exigindo correções constantes nos cabos de sustentação. Quando as duas seções gigantescas finalmente se tocam nas profundezas, uma junta de borracha de dimensões industriais realiza o selamento inicial do encontro. O processo está apenas ganhando velocidade. A força gravitacional e a pressão hidrostática imensa do oceano comprimem as peças uma contra a outra com uma potência de milhares de toneladas. Essa compressão mecânica torna a vedação progressivamente mais hermética à medida que a profundidade aumenta. Vê-se como a própria energia do mar é convertida em um mecanismo de segurança para manter o interior do túnel completamente seco. Depois fica mais complexo. Camadas sucessivas de rochas selecionadas e areia de alta densidade são depositadas sobre a estrutura. O equipamento distribui o material em camadas uniformes, enterrando o túnel de forma definitiva sob o relevo do leito marinho. 100 km por hora é a velocidade média com que os motoristas percorrerão o trajeto subterrâneo no futuro. Eles transitarão pelo asfalto sem perceber que milhões de litros de água exercem carga contínua apenas alguns metros acima de suas cabeças. Tudo só se complica. Essas muralhas de concreto armado e galerias técnicas não permanecem como estruturas estáticas ou inertes após a construção. Após a cura total do concreto e a desmobilização das máquinas pesadas, o sistema ganha uma funcionalidade orgânica por meio da tecnologia. Centenas de sensores eletrônicos de alta sensibilidade são embutidos nas profundezas das paredes estruturais. Eles atuam como receptores nervosos constantes. Nesta etapa, não termina. O monitoramento contínuo abrange a pressão hidrostática externa, a vibração gerada pelo tráfego de veículos pesados e as variações térmicas do ar interno. Até mesmo o menor deslocamento geológico do solo marinho é detectado pelos dispositivos piezoelétricos. Transição para o próximo nível. Todos esses dados processados fluem em tempo real para centros de controle que operam com protocolos de segurança comparáveis aos de comando aeroespacial. Se uma fissura de escala microscópica se manifestar milhares de vidas humanas dependem da ausência total de falhas em uma estrutura de escala monumental. Por que a manutenção dessa barreira é considerada uma batalha ininterrupta contra as forças da natureza? À primeira vista, a construção terminada parece autossuficiente, mas na prática, a integridade depende de vigilância constante e intervenções técnicas precisas. Robôs subaquáticos operados remotamente mergulham para inspecionar as fundações submersas em busca de erosão ou fissuras. Enquanto isso, equipes de especialistas limpam os sistemas de drenagem para assegurar que cada componente funcione perfeitamente diante de uma pressão extrema. Mas isso é apenas o começo. 12 bilhões de dólares e uma década inteira de esforços contínuos de engenharia representam o custo desta obra. O equipamento gradualmente moldou 400 quilômetros de concreto ao longo da costa, voltada para o Oceano Pacífico. Pode-se notar como a estrutura se estende pela paisagem, como uma defesa artificial contra o avanço das águas. A realidade técnica indica que esta muralha não possui capacidade para reter 100% da massa hídrica de um mega tsunami semelhante ao evento de 2011. Depois fica mais complexo. A água ainda possui o potencial físico de ultrapassar o topo da barreira em cenários extremos. Por que, então, investir recursos tão vastos em uma estrutura que permite a inundação? As simulações computacionais de dinâmica de fluidos revelam um fator crítico para a segurança civil. A muralha atua dissipando a energia cinética da onda, quebrando sua força destrutiva inicial de forma abrupta.
Vê-se como o impacto sobre as áreas habitadas é reduzido em uma margem de 30% a 50%. O processo está apenas ganhando velocidade. Em vez de uma massa de água em velocidade supersônica colidindo contra as infraestruturas, a inundação ocorre de maneira significativamente mais lenta e controlada. Essa redução de velocidade é a variável técnica fundamental para a preservação da vida. O objetivo central não é evitar que a água atinja o solo, mas sim garantir um intervalo temporal precioso. 5 minutos ou 10 minutos adicionais representam a margem necessária para que uma pessoa idosa alcance o topo de uma colina. É o tempo exato para que uma escola inteira complete os protocolos de evacuação das crianças. Apenas parece óbvio que o concreto serve apenas como uma barreira física estática. Mas essa cicatriz cinza de 400 quilômetros é uma resposta direta à atividade das placas tectônicas que movem o leito oceânico. O Japão compreende que a vitória definitiva sobre as forças geológicas é impossível. O mar subirá inevitavelmente em algum momento do futuro geológico. Nesta etapa, não termina o desafio da sobrevivência. Essa grande muralha funciona como uma declaração física de resiliência e teimosia técnica diante da adversidade. Trata-se de uma mensagem materializada em milhões de toneladas de aço e concreto armado. O escudo construído não oferece uma garantia absoluta de imortalidade para as cidades costeiras. Ele representa uma aposta calculada na continuidade da sobrevivência humana sob condições extremas. Vê-se como a estrutura aguarda o momento em que as sirenes de alerta emitirão seu sinal novamente. O fluxo da história e da segurança segue adiante por essa imensa cadeia de defesa costeira. 260 gramas de ouro. Esse é o peso exato de um dispositivo móvel comum que exige a remoção de dezenas de metros de solo. Por que é necessário processar 19 mil toneladas de terra e rocha para obter uma quantidade tão pequena de metal? Aparentemente, a mineração poderia focar apenas em veios visíveis, mas na prática, o ouro está disseminado em partículas microscópicas, tornando a movimentação massiva de carga a única via viável para sua extração econômica. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como escavadeiras gigantescas operam nas profundezas da Terra, onde a rocha antiga começa sua transformação. A jornada do metal precioso nasce na escuridão total das minas subterrâneas e avança até se tornar uma barra de alta pureza, protegida em cofres de segurança máxima. Vê-se como o minério bruto é transportado por esteiras quilométricas, enquanto o equipamento gradualmente separa o brilho da matéria estéril. Tudo só se complica. 4 mil toneladas de ouro são extraídas anualmente em todo o mundo para alimentar mercados de alto padrão. À primeira vista, o ouro é apenas um elemento químico, mas na prática, ele se manifesta como um símbolo de controle absoluto e ambição física. O metal deita-se em camadas finas sobre supercarros de alto desempenho ou é transformado em flocos comestíveis aplicados sobre cortes de carne que atingem valores de milhares de dólares por unidade. Nesta etapa, não termina. Rumores sobre cartões dourados vinculados a figuras de alto poder aquisitivo, com valores estimados em 5 milhões de dólares, exemplificam o status do material. O equipamento de fundição derrete o concentrado em temperaturas extremas, transformando o pó em um fluxo homogêneo e denso. A câmera desliza ao longo das bancadas de análise, onde cada miligrama é testado por espectrômetros de precisão. Estruturas de concreto frio permanecem como barreiras físicas contra a erosão em zonas costeiras, mas o ouro atua como a fundação de sistemas financeiros globais. O brilho que emana do metal refinado resulta de uma cadeia de suprimentos longa e tecnicamente exaustiva. Da rocha fragmentada por explosões até o polimento final das barras, a trajetória exige esforço mecânico contínuo e monitoramento rigoroso. O material deixa os moldes de fundição e segue adiante pela cadeia. 6.000 anos. Essa é a marca temporal aproximada, desde que a humanidade, ainda durante a era neolítica, começou a moldar o ouro em joias complexas, artefatos de adoração e utensílios domésticos exclusivos para a alta aristocracia. Por que este metal específico foi escolhido para representar a autoridade máxima de governantes e elites?
A resposta reside em uma combinação física singular, pois o que realmente diferencia o ouro de outros elementos não é meramente o seu brilho metálico característico, mas sim a sua extraordinária capacidade de resistir à passagem dos séculos, sem sofrer qualquer alteração em sua estrutura. À primeira vista, o ouro parece apenas um recurso estético, mas na prática ele se comporta como um elemento imutável. Pode-se notar como o metal ignora os efeitos da oxidação, não desenvolve ferrugem, não apresenta desbotamento sob luz intensa e jamais sofre desgaste por fricção natural. Em um ambiente global de constantes transformações e instabilidades, o ouro permanece como uma das raras entidades físicas que nunca exige uma nova comprovação de seu valor intrínseco. Mas isso é apenas o começo. Sua natureza química estável o transformou, ao longo das eras, em um símbolo permanente de poder político, acúmulo de riqueza e solidez nas relações de confiança comercial. O metal não se apresenta de forma óbvia ou acessível na superfície terrestre, exigindo um esforço técnico considerável para sua extração. O equipamento gradualmente remove as camadas de solo, revelando o brilho apenas para aqueles que possuem a paciência necessária para realizar a prospecção em profundidade. Depois, fica mais complexo. 1848 foi o ano em que uma descoberta de proporções reduzidas no estado da Califórnia alterou definitivamente a trajetória da história americana. Um único punhado de flocos dourados, identificados no leito de um riacho, serviu como o gatilho para a corrida do ouro mais impactante registrada durante todo o século XIX. Vê-se como dezenas de milhares de pessoas se deslocaram massivamente em direção ao oeste, desamparando suas cidades de origem e áreas agrícolas produtivas. O processo está apenas ganhando velocidade. Todos esses indivíduos seguiam movidos por uma única expectativa econômica, que era atingir o enriquecimento rápido através da coleta do metal precioso. Entretanto, antes que o ouro possa ser exibido como um marcador de status social, ele precisa passar pelo rigoroso processo de localização geográfica e extração técnica. Essa necessidade de busca constante direciona a operação para dois ambientes produtivos com características e desafios técnicos totalmente distintos entre si. Tudo só se complica. O minério agora segue para a região do Gama, onde as condições de processamento tomam uma nova forma. O material deixa a fase de descoberta, passando para um estágio de análise mais detalhado e profundo. Assim, o fluxo de produção avança, preparando a transição para a próxima etapa técnica da cadeia extrativista. 40 graus Celsius. Essa é a temperatura média sob a qual famílias inteiras operam em terrenos cobertos por poeira vermelha. Por que crianças que ainda não sabem ler utilizam ferramentas de ferro em solos áridos e compactos? Aparentemente, a busca por fragmentos metálicos parece uma escolha, mas na prática, a sobrevivência diária depende exclusivamente do que é extraído da terra seca. Com o rendimento fixado em apenas $1 por dia, a mineração se torna o único recurso para a manutenção da subsistência básica. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como pequenas mãos manejam pás enferrujadas enquanto o sol atinge o pico vertical. O equipamento gradualmente se desgasta contra a rocha, mas o ritmo de trabalho não diminui devido à necessidade de encontrar os flocos preciosos. Vê-se como as margens dos rios substituem as salas de aula, transformando ferramentas pesadas em objetos de uso cotidiano para menores de idade. Depois, fica mais complexo. Detectores de metais portáteis guiam os passos lentos dos mineiros que monitoram a superfície em busca de frequências sonoras específicas. Por que a experiência técnica é mais relevante do que a sorte neste estágio inicial? O som emitido pelo dispositivo é apenas o indicativo primário de uma jazida potencial. Mineiros experientes identificam formações de quartzo e ardósia como marcadores geológicos de depósitos de ouro anteriores. À primeira vista, o sinal sonoro é um alívio, mas na prática ele marca o início de um esforço físico exaustivo. O processo está apenas ganhando velocidade. Dezenas de metros de profundidade são perfurados manualmente com o uso exclusivo de picaretas e pás de aço.
Pode-se notar o movimento rítmico dos trabalhadores que removem o solo, sem o auxílio de qualquer maquinário pesado ou sistemas hidráulicos modernos. As paredes dos poços recebem escoras improvisadas feitas de troncos de árvores para conter a pressão das camadas superiores de terra. Tudo só se complica. Túneis estreitos exigem que os mineradores rastejem em posições laterais, ocupando espaços mal dimensionados para o corpo humano. Cada escavação funciona como uma operação de risco, onde o colapso estrutural é uma possibilidade constante e silenciosa. Sacos pesados contendo terra e fragmentos rochosos são elevados à superfície através de sistemas de roldanas manuais e cordas de fibra sintética. A poeira assenta lentamente sobre os sacos empilhados que aguardam o processo de trituração mecânica. Nesta etapa, não termina. Cargas de minério bruto são transportadas para uma zona de processamento químico distinta e isolada. À primeira vista, a separação do metal parece um procedimento simples de lavagem, mas na prática exige o uso de substâncias altamente reativas. O mercúrio líquido é introduzido na mistura para dissolver o ouro e separá-lo das impurezas minerais remanescentes. Vê-se como o metal pesado envolve as partículas douradas, formando uma amálgama densa e tóxica. O mercúrio permanece como o único agente químico de baixo custo capaz de realizar a lixiviação artesanal necessária. O fluxo da extração química segue adiante pela cadeia de produção. 20 a 30 minutos é o tempo exato que os trabalhadores dedicam ao processo manual de amassar a mistura bruta com o mercúrio metálico. Por que essa manipulação direta é realizada sob condições tão precárias? Aparentemente não é complexo misturar os elementos em recipientes improvisados, mas essa ação física sob pressão constante força a união dos componentes até que se forme um amálgama cinzento de consistência maleável. Essa substância densa, que se assemelha a uma massa mineral, concentra o ouro e o mercúrio em uma única liga instável. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como a massa resultante é submetida ao calor intenso para a separação final dos elementos químicos. O processo está apenas ganhando velocidade. O mercúrio atinge seu ponto de ebulição e evapora, dissipando-se invisivelmente na atmosfera, enquanto o ouro bruto permanece no fundo do recipiente. À primeira vista, essa técnica parece eficaz pela sua simplicidade rudimentar, mas na prática, ela representa um método primitivo com consequências ambientais severas. Essa realidade operacional estabelece um contraste absoluto com os protocolos industriais aplicados em outras regiões do globo. 10 a 20 metros é a profundidade padrão dos poços verticais perfurados no estágio inicial da mineração de ouro em escala industrial. Por que a perfuração exige tamanha precisão em profundidades tão elevadas? A precisão garante que a fragmentação da rocha ocorra de maneira uniforme em toda a bancada de extração. O equipamento gradualmente crava tubos de aço de alta resistência através da rocha sólida, utilizando sistemas de propulsão mecânica de alta performance. Transição para o próximo nível. Pode-se notar como uma imponente plataforma de perfuração, instalada sobre a estrutura de um caminhão de serviço pesado, opera com o auxílio de complexas linhas hidráulicas. O equipamento move-se com força mecânica constante para vencer a resistência do substrato rochoso em nevada. A tecnologia, 50 a 100 detonadores individuais. Essa é a quantidade exata de dispositivos de iniciação que são posicionados estrategicamente em cada setor da jazida. Por que tamanha quantidade de explosivos é necessária se a rocha já parece exposta? Aparentemente não é complexo apenas fragmentar a pedra, mas a geologia exige que cada carga esteja conectada e cronometrada com precisão de milissegundos para que a onda de choque seja otimizada. Sem essa sincronização rigorosa, a energia da detonação se dissiparia de forma desigual, deixando blocos grandes demais para o processamento posterior. Quando o cronômetro atinge o momento exato, os explosivos são acionados simultaneamente em uma sequência coordenada. Explosões poderosas abalam a estrutura da pedreira, projetando densas nuvens de poeira e fumaça para a atmosfera em uma expansão rápida. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a força do impacto rasga seções inteiras da face da montanha, reduzindo as formações rochosas maciças a milhares de fragmentos menores e manejáveis.
a fragmentação controlada facilita a coleta sistemática e a separação preliminar do minério de ouro contido na pedra. Escavadeiras de serviço pesado entram em operação assim que a poeira assenta lentamente sobre os escombros. Vê-se como cada colherada dessas máquinas hidráulicas recolhe toneladas de minério bruto e as deposita em um longo sistema de correias transportadoras. O equipamento gradualmente desloca o material ao longo das bordas do local de mineração, seguindo um traçado industrial planejado. O processo está apenas ganhando velocidade. Este sistema foi projetado para operar sem interrupções, garantindo que o fluxo da área de detonação até o armazenamento temporário ocorra de maneira suave e eficiente. Na planta de processamento, o minério viaja por correias transportadoras totalmente automatizadas que cortam a instalação. O movimento é rápido e contínuo, sem a necessidade de intervenção manual direta no transporte. À primeira vista, o rendimento parece desanimador, mas na prática, a engenharia química altera essa percepção. Cada tonelada de rocha bruta contém apenas 0,05% de ouro, o que representa apenas 1 grama de metal precioso escondido entre milhares de quilogramas de estéril. Depois fica mais complexo. Embora o vestígio seja minúsculo, ele não é inalcançável para os padrões industriais modernos. Com o suporte de tecnologia de refino de ponta, a unidade fabril isola e extrai essa partícula microscópica com precisão absoluta. O minério de ouro é então alimentado em um moinho de bolas massivo para a redução granulométrica final. Tudo só se complica quando a escala do equipamento é observada. Dezenas de milhares de esferas de aço preenchem o interior da máquina gigante em um volume impressionante. Cada uma dessas esferas possui uma massa que varia de alguns quilos a mais de 27 quilos, totalizando centenas de toneladas de aço sólido em movimento rotativo. À medida que o moinho gira em torno de seu eixo, as esferas caem e colidem contra o minério, com uma força de impacto tremenda. As rochas se partem com estalo sob o peso do metal, sendo pulverizadas até se transformarem em um pó fino e homogêneo. Transição para o próximo nível. Este processo de moagem específico foi desenvolvido e aperfeiçoado por um grupo de pesquisadores especializados que estabeleceram os parâmetros técnicos utilizados na operação atual. O material processado segue adiante pela cadeia. 20 a 30 minutos. Este é o tempo exato em que o maquinário opera de forma ininterrupta para desintegrar o minério. Porque o tamanho das partículas é reduzido até que o material se transforme quase em pó. A trituração extrema parece um processo exaustivo para os moinhos, mas na prática, ela é indispensável para que a extração do metal precioso ocorra com máxima eficiência e facilidade técnica. Pode-se notar como a água é introduzida gradualmente na mistura seca, criando uma reação física imediata. O equipamento converte a substância em uma pasta densa e pesada, com uma viscosidade que lembra o lodo industrial. Mas isso é apenas o começo. Essa consistência específica é projetada para permitir que o ouro se desloque de maneira controlada, facilitando sua posterior distinção dos materiais rochosos e resíduos indesejados. Vê-se como a pasta de minério é transferida para tanques de grandes dimensões posicionados ao ar livre. O processo de extração inicia-se através de uma separação física direta, mas o nível de complexidade aumenta rapidamente. Agentes químicos específicos, como o cianeto, são dosados com precisão para dissolver cada partícula de ouro que ainda permanece integrada à rocha triturada, isolando o metal das substâncias estéreis remanescentes. Bombas de alta potência conduzem a solução líquida resultante para uma célula eletrolítica especializada. No interior desse equipamento, um fluxo constante de corrente contínua atravessa o fluido que transporta o metal. À primeira vista, o tanque parece estático, mas na prática ocorre uma migração atômica invisível. Os íons de ouro se deslocam implacavelmente em direção ao eletrodo negativo, onde se acumulam. O metal gradualmente se deposita em uma camada sólida, aderindo com firmeza à superfície metálica do eletrodo. Todo o ciclo eletrolítico transcorre sob monitoramento rigoroso e condições controladas de tensão e temperatura.
O objetivo é garantir que a estrutura sólida formada atinja um grau de pureza próximo de 100%. Depois fica mais complexo. Uma vez que o ouro puro é removido da célula, ele é submetido a uma carga térmica extrema. Cerca de 1120 graus Celsius é a temperatura que o metal deve atingir durante a etapa de fusão. Pode-se notar como o calor intenso atua para eliminar de forma definitiva quaisquer impurezas moleculares que ainda resistam no material. O processo está apenas ganhando velocidade. O ouro transita para o estado líquido, adquirindo uma fluidez que simplifica as movimentações subsequentes na linha de produção. O metal fundido escorre de maneira uniforme, atingindo o ponto ideal para as transformações finais de conformação. Daqui a transformação se move para a próxima fase de processamento. 1645 graus Celsius é a marca térmica mínima para que o metal nobre atinja a fluidez necessária antes do vazamento em moldes. Por que a fusão precisa ser mantida em níveis tão rigorosos de temperatura? Aparentemente, não é complexo apenas derreter o metal, mas na prática, a homogeneidade térmica garante que o ouro se torne macio e uniforme, estabelecendo as condições moleculares ideais para a conformação em barras. O ouro fundido preenche os recipientes cerâmicos, preservando a pureza estrutural à medida que o calor se dissipa. Vê-se como o metal incandescente ocupa cada extremidade do molde retangular sob a ação da gravidade. O processo está apenas ganhando velocidade. As barras de ouro tomam forma de maneira lenta, resfriando gradualmente ao entrar em contato com o fluxo de ar livre no ambiente controlado da fundição. O equipamento gradualmente reduz a irradiação de calor até que o material atinja o estado sólido. Uma vez solidificado, o metal se torna extremamente duro e apresenta o brilho característico da cristalização metálica. Pode-se notar a geometria limpa e os ângulos retos que definem o padrão comercial internacional para o transporte de valores. Mas isso é apenas o começo. O ouro é depositado sobre uma balança eletrônica de alta precisão para a determinação do peso exato de cada unidade produzida. Em média, cada barra individual apresenta uma massa que varia entre 1 e 2 quilos. Por que o controle de impurezas é verificado com tamanha severidade neste estágio? A composição química revela que cada bloco contém cerca de 99,99% de ouro puro. Depois fica mais complexo, pois os sensores detectam menos de 0,01% de impurezas metálicas residuais remanescentes da fundição. Pode-se observar como as barras são submersas em uma solução de ácido suave para o processo de descontaminação final. Esta etapa remove quimicamente metais pesados e compostos oxidados sem reagir com o ouro puro, que permanece inalterado pela substância. Tudo só se complica com a logística de transporte, onde o material é enviado para instituições financeiras centrais e cofres de alta segurança. O fluxo de metal conclui esta fase, sendo armazenado sob a vigilância constante de equipes profissionais de segurança. 26 gramas de ouro puro são preservados sob protocolos de segurança máxima e confidencialidade absoluta dentro dos cofres industriais. Por que tamanha cautela com um volume tão reduzido de material? Aparentemente não é complexo armazenar metal, mas na prática, o valor concentrado em cada centímetro cúbico exige vigilância constante desde o momento em que a barra deixa o molde de fundição. Após percorrer a trajetória completa, da detonação inicial na mina até o calor extremo da fusão, o lingote de ouro puro atinge seu estado final de prontidão. 19 mil toneladas de rocha bruta foram processadas e descartadas para que estes 260 gramas de metal existissem. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como o ouro exibe uma maleabilidade física incomum, permitindo que os engenheiros o transformem em fios com espessura inferior à da seda natural. Durante a corrida do ouro do século XIX, essa característica única fez com que populações inteiras abandonassem cidades e fazendas na esperança de extrair o metal do solo. A maior parte do ouro de fácil acesso na crosta terrestre já foi completamente exaurida pela atividade humana ao longo dos séculos.
Isso força as companhias mineradoras a perfurarem poços e túneis em profundidades nunca antes atingidas pela tecnologia de extração. Nesta etapa, não termina o ciclo do metal precioso. Os 260 gramas, após resistirem ao fogo dos fornos e aos reagentes químicos de lixiviação, chegam finalmente às bancadas técnicas dos joalheiros para a conformação definitiva. Barras refinadas de pureza certificada são transportadas em veículos blindados para instalações especializadas de fabricação e manufatura. Ouro puro é reaquecido em fornos de alta temperatura controlada para que a rede cristal, 1 tonelada. Este é o peso aproximado de cada fardo de cartão compactado, que inicia o ciclo de renovação industrial. Por que uma simples caixa de papelão, frequentemente descartada após o uso, possui um valor estratégico tão elevado para a economia mundial? Aparentemente, o material parece frágil ou descartável após cumprir sua função de transporte. Mas, sem a rede de processamento que o recupera, o comércio global enfrentaria um colapso no suprimento de embalagens, já que o ciclo de vida deste material permite que ele renasça por até 7 vezes consecutivas antes de perder suas propriedades mecânicas. 110 milhões de toneladas de papel e cartão são descartadas anualmente apenas no território dos Estados Unidos. Esse volume colossal de resíduos seria suficiente para erguer uma muralha contínua de caixas, capaz de alcançar a Lua e retornar à Terra. O que a maioria das pessoas interpreta como uma montanha de lixo acumulado, o setor industrial classifica como uma mina de ouro em potencial. Mas isso é apenas o começo de uma jornada técnica complexa. Pode-se notar como a jornada mecânica tem sua origem no caos gerado pelo consumo diário em larga escala, nos bastidores de grandes supermercados e nos centros de distribuição de gigantes do comércio eletrônico. O acúmulo de fibras celulósicas atinge proporções monumentais a cada hora. O processo está apenas ganhando velocidade através da automação. Prensas hidráulicas de alta potência entram em operação nestes armazéns para gerenciar o fluxo de descarte. O equipamento gradualmente comprime as montanhas de caixas soltas e irregulares, aplicando forças de compressão extremas para moldá-las em fardos densos e retangulares. Vê-se como o metal dos pistões desliza com precisão, eliminando o ar entre as camadas de papel e criando blocos sólidos prontos para o transporte logístico. Tudo só se complica com a logística de movimentação constante. Milhares desses cubos de fibra compactada são içados e carregados em caminhões de grande porte diariamente. Esses veículos iniciam uma peregrinação contínua das zonas urbanas em direção aos centros especializados de reciclagem industrial. Ao cruzarem os portões da fábrica, a atmosfera se transforma e o ar se torna denso com a atividade das máquinas. Transição para o próximo nível. À primeira vista, o transporte parece uma operação logística comum, mas na prática, ele é o elo fundamental que conecta o descarte doméstico à produção industrial pesada. Cada grama de material que brilha sob as luzes dos galpões carrega consigo a aplicação de tecnologia avançada e o esforço do trabalho humano coordenado. O metal e a fibra se encontram em um processo de ressurreição técnica que sustenta a espinha dorsal do mercado internacional. O material segue adiante pela cadeia de processamento químico e mecânico. Dezenas de milhares de litros de água circulam violentamente no interior de um tanque de proporções monumentais. Por que a triagem inicial entre humanos e máquinas é tão rigorosa antes mesmo do primeiro contato com o líquido? Aparentemente, a inspeção visual parece uma etapa preliminar simples, mas na prática, a presença de um único grampo de metal ou um fragmento de fita plástica pode paralisar toda a linha de produção ou contaminar um lote de 30 toneladas. A área de descarga vibra continuamente sob o peso de caminhões pesados que trazem fardos prensados para a primeira linha de defesa contra impurezas. Inspetores técnicos e sensores ópticos de alta precisão operam em sincronia para identificar inimigos invisíveis da reciclagem, como fios de nylon, vestígios de gordura ou umidade excessiva que altera o peso e a química do material.
O processo está apenas ganhando velocidade. Cada erro na detecção de contaminantes representa o risco de arruinar a integridade de uma carga inteira de matéria-prima. Após a triagem, o equipamento gradualmente organiza os fardos por categorias técnicas, separando o cartão canelado de alta resistência, o cartão plano e as embalagens com impressões coloridas. Pode-se notar como cada categoria é direcionada para destinos específicos, pois a pureza do produto final é determinada exclusivamente por esta classificação física inicial. Mas isso é apenas o começo. Com os fardos de 1 tonelada devidamente limpos e organizados, eles seguem para o processo de desintegração fibrosa, onde a estrutura sólida deve ser revertida ao seu estado original. A única força capaz de realizar essa transição em escala industrial é o impacto hidráulico controlado. Vê-se como o hidropulper, um caldeirão gigante projetado para processar volumes massivos de material, aguarda a alimentação contínua da esteira. À primeira vista, a queda dos fardos no tanque parece um evento isolado, mas na prática, cada unidade de 1.000 quilos é lançada em um vórtice projetado para romper ligações moleculares. A água aqui não atua como um fluido estático, mas como uma ferramenta de corte e separação sob pressão extrema. Lâminas de rotor maciças, que constituem o centro mecânico de todo o sistema de trituração, giram a centenas de rotações por minuto de forma ininterrupta. Tudo só se complica com o aumento da turbulência, que gera forças de cisalhamento capazes de desmanchar a estrutura multicamadas do cartão em questão de segundos. O equipamento gradualmente transforma a celulose sólida em uma suspensão líquida homogênea, enquanto o rotor mantém a consistência da mistura. O fluxo denso de fibras agora segue adiante pela cadeia de produção. 98% de água compõe a solução que agora envolve o material em processo de desintegração. Por que a mistura precisa ser levada a um estado de diluição tão extremo, mantendo apenas de 1 a 2% de fibras sólidas? Aparentemente não é complexo manter a densidade alta, mas na prática, essa sopa diluída é necessária para garantir que cada fibra individual tenha espaço suficiente para ser limpa e separada de suas vizinhas por todos os lados. A água ataca os resíduos de forma mecânica e química, garantindo a pureza necessária para a etapa seguinte. A cola endurecida que antes unia as folhas é arrancada pelo movimento constante, enquanto as tintas e os finos revestimentos plásticos se descolam das fibras de celulose. Pode-se notar como esses contaminantes se soltam como pele velha, deixando para trás apenas a matéria orgânica essencial. O que anteriormente era um bloco sólido e rígido de cartão se transforma agora em uma pasta castanha e espessa. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como o equipamento gradualmente homogeneiza a massa, criando uma mistura uniforme de celulose que representa o primeiro estágio da nova vida do material. Nesta etapa não termina o refinamento, pois a pasta ainda se apresenta grosseira, impura e estruturalmente fraca. Por que a polpa requer um recondicionamento tão profundo antes de se tornar papel resistente? O material parece pronto, mas as fibras assemelham-se a músculos cansados que precisam ser fortalecidos em um nível microscópico invisível a olho nu. A sopa de fibras atual é caótica e carece da organização necessária para suportar tensões mecânicas futuras. Tudo só se complica com a necessidade de criar uma nova estrutura interna, capaz de conferir durabilidade ao produto final. Bombas de alta pressão impulsionam a pasta para as máquinas de refinação, onde o fluxo passa obrigatoriamente entre discos rotativos metálicos. É possível observar como o equipamento gira sem parar, utilizando lâminas microscópicas para processar a matéria-prima. Este processo específico não tem como objetivo cortar as fibras, mas sim desfiá-las de maneira delicada e controlada. A superfície de cada fibra de celulose sofre o processo de fibrilação, o que expande sua área de contato. O processo está apenas ganhando velocidade. Inúmeros pequenos braços microscópicos são abertos em cada fibra individual durante a passagem pelos discos de refinação. À primeira vista, a mudança é imperceptível, mas na prática, esses filamentos se entrelaçarão posteriormente para formar uma ligação mecânica incrivelmente forte e estável.
No entanto, cada ciclo sucessivo de reciclagem encurta o comprimento das fibras e reduz sua resistência natural. O equipamento gradualmente detecta a perda de integridade estrutural acumulada nas etapas anteriores. Transição para o próximo nível. Injeta-se sangue novo na mistura através da adição precisa de polpa virgem extraída diretamente da madeira. Essa nova carga de matéria-prima atua como um agente de rejuvenescimento para a massa de fibras veteranas que já passaram por múltiplos processos. Vê-se como a mistura se torna mais robusta com a integração desses novos elementos estruturais de maior comprimento. O material agora atinge o equilíbrio necessário entre flexibilidade e dureza para as fases seguintes. O fluxo de celulose reforçada segue adiante pela cadeia de produção de forma contínua. 99% de água e uma fração mínima de fibras. Essa é a composição exata da pasta, que inicia sua trajetória na máquina de papel. Por que a proporção de líquido é tão elevada nesta etapa inicial? Aparentemente, não é complexo imaginar uma mistura mais seca. Mas na prática, a fluidez total é o que garante que cada fibra se distribua de maneira perfeitamente homogênea sobre a superfície de formação. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como uma torrente castanha e espessa é despejada de forma contínua e uniforme sobre uma vasta tela de arame que se move a uma velocidade vertiginosa. As fibras veteranas recicladas se misturam às fibras virgens para criar um equilíbrio preciso entre a sustentabilidade ambiental e a resistência mecânica. Pode-se notar como as camadas exteriores das futuras caixas, que demandam uma superfície consideravelmente mais lisa e rígida, recebem uma concentração maior de polpa virgem. O miolo canelado interno, por outro lado, é composto quase integralmente por material reaproveitado. Mas isso é apenas o começo. Aditivos químicos são introduzidos metodicamente na suspensão para ajustar as propriedades físicas do material final. Amido é injetado para conferir a rigidez estrutural necessária ao empilhamento. Agentes de colagem específicos controlam a capacidade de absorção de água, enquanto resinas especiais são adicionadas para elevar a resistência contra a umidade. O que antes era apenas uma pasta grosseira se converte em uma matéria-prima de alta tecnologia sob o monitoramento constante de sensores. Transição para o próximo nível. A suspensão perfeitamente calibrada e limpa entra na máquina de papel, uma estrutura colossal com centenas de metros de comprimento. À primeira vista, o despejo do líquido parece uma operação simples, mas na prática, a uniformidade da camada é determinada pela tensão da tela e pela pressão de saída. A gravidade e sistemas de vácuo de alta potência puxam o excesso de água para baixo, forçando o líquido através de milhares de aberturas minúsculas integradas à malha metálica. A água se separa das fibras, deixando sobre a tela uma película fina e úmida de celulose pura. O equipamento gradualmente remove o volume hídrico, enquanto as lâminas giram e os sugadores operam sem interrupção. As fibras, agora livres do meio líquido que as mantinha isoladas, começam a assentar e a se entrelaçar fisicamente, criando uma teia delicada e coesa. Rolos de prensa gigantes, posicionados estrategicamente abaixo da tela de arame, espremem suavemente o restante da água livre para compactar a nova formação. Vê-se como a pressão mecânica aproxima as moléculas de celulose, aumentando a densidade da folha em formação. Tudo só se complica à medida que o material avança para as zonas de secagem térmica. Pode-se notar o exato instante em que o fluido perde sua mobilidade original e assume uma estrutura estável. Onde antes havia apenas uma suspensão líquida amorfa, agora surge um material sólido com propriedades mecânicas definidas. O metal dos cilindros brilha sob o calor enquanto a umidade residual evapora em nuvens lentas de vapor sobre a linha de produção. A transformação física se completa de forma implacável, permitindo que a folha ganhe a tração necessária para as próximas etapas. O fluxo de celulose segue adiante pela cadeia de produção. Uma folha contínua de papel, pálida e úmida, emerge de um fluxo anteriormente disforme, porque a precisão milimétrica é mantida em um material que parece tão simples.
Sensores a laser monitorizam cada milímetro da superfície para medir a espessura, a uniformidade e o índice de umidade, evitando que qualquer defeito interrompa esse nascimento. Essa nova folha contém mais de metade do seu peso em água, mantendo uma estrutura frágil e vulnerável. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a folha úmida e trêmula é guiada para a seção de prensas por esteiras automatizadas. O processo está apenas ganhando velocidade. Pares de rolos de aço maciço, onde cada unidade individual pesa mais que um veículo de passeio, espremem a matéria-prima com a força de centenas de toneladas. Aqui não há delicadeza técnica. A água é literalmente esmagada para fora das fibras vegetais, que são forçadas a se unir em uma ligação física mais íntima e resistente. A espessura do material é estabilizada enquanto a superfície se torna gradualmente alisada sob o peso dos cilindros. Tudo só se complica. À primeira vista, a aplicação de força bruta parece ser o estágio final da consolidação, mas na prática, a pressão mecânica não é suficiente para a secagem total. A folha entra na seção de secagem, que consiste em um túnel de calor estendido por mais de 100 metros de comprimento. Vê-se como o equipamento gradualmente remove o excesso de líquido através da evaporação térmica. Depois fica mais complexo. Dezenas de cilindros de aço polido, com estruturas gigantescas e ocas, operam aquecidos internamente por vapor sob alta pressão. As temperaturas de superfície atingem níveis superiores a 300 graus Celsius, superando o calor encontrado em um forno de pizza industrial comum. A folha de papel serpenteia por este labirinto incandescente, deslizando sobre a face de cada cilindro aquecido para garantir a transferência de calor por contato direto. Transição para o próximo nível. O calor evapora a umidade restante de forma gradual e rigorosamente controlada pelos sistemas de automação. Se o processo de secagem ocorrer de forma demasiado rápida, as fibras sofrem estresse térmico e o papel torna-se quebradiço e sem valor comercial. O material mantém seu percurso linear, enquanto a estabilidade estrutural é atingida. Daqui a transformação se move para a próxima fase de processamento. 5%. Este é o nível exato de umidade residual que a folha apresenta ao final do processo térmico. Por que a precisão nessa secagem é tão rigorosa para a integridade do material? Aparentemente não é complexo apenas remover a água, mas se a evaporação for lenta demais, a linha de produção inteira para imediatamente. Um fluxo constante de ar quente circula pelas câmaras, mantendo a temperatura e a umidade em um equilíbrio físico perfeito para a estabilidade da fibra. Ao emergir do outro lado da zona de secagem, o teor de umidade da folha caiu de mais de 50% para um índice mínimo. Agora, a fibra está seca, forte e estruturalmente estável. Pode-se notar como a folha acabada, uma teia contínua com vários metros de largura, desliza pelas calandras de saída. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como o equipamento gradualmente enrola o material em bobinas gigantescas. Cada cilindro atinge mais de 3 metros de diâmetro e um peso de várias toneladas de papel puro. Nesta etapa, não termina o ciclo, pois o papel ainda carece da resistência necessária para compor uma caixa de transporte. O processo está apenas ganhando velocidade. Rolo de papel plano é a definição técnica da matéria-prima, que agora segue para a etapa final e mais complexa da fabricação. A engenharia de canelagem transforma a estrutura bidimensional em um componente tridimensional. Uma folha de papel é alimentada entre 2 rolos de aço maciços, dotados de ranhuras profundas, que se encaixam com a precisão de engrenagens industriais. À primeira vista, a deformação parece agressiva, mas na prática ela é controlada por parâmetros físicos exatos. Sob alta temperatura e uma pressão constante, esses rolos forçam o papel a adotar uma forma de onda contínua e geométrica. Essa alteração mecânica é um princípio fundamental da engenharia de materiais aplicado à escala industrial. A estrutura ondulada, tecnicamente denominada fluting, aumenta de forma exponencial a capacidade do papel de resistir à compressão vertical intensa. Tudo só se complica com a exigência de manter a leveza do conjunto. Cada onda individual atua como um arco de engenharia em miniatura,
distribuindo a força de impacto e carga de forma uniforme por toda a superfície. O equipamento gradualmente molda essa arquitetura incrivelmente eficiente, embora o núcleo canelado represente apenas o esqueleto interno do produto final. Para se tornar uma estrutura completa e rígida, a peça necessita obrigatoriamente de ser revestida. Pode-se notar como um sistema automatizado aplica linhas finas e precisas de um adesivo de alta performance exatamente no topo de cada onda formada. As lâminas giram sem parar, garantindo que o colante se deite em camada uniforme antes do acoplamento das camadas externas. O fluxo de produção segue adiante pela cadeia, preparando o material para a consolidação definitiva de sua forma. Duas folhas de papel plano, tecnicamente denominadas liners, são prensadas com força extrema contra as extremidades superior e inferior do núcleo ondulado. Por que essa união sob pressão é fundamental para a integridade do material? À primeira vista, parece uma colagem comum de camadas de papel. No entanto, na prática, essa compressão mecânica cria uma estrutura em sanduíche que converte folhas frágeis em um conjunto de alta resistência física. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como esta nova folha, composta por 3 camadas distintas, agora batizada de cartão canelado, avança por uma sequência extensa de rolos compressores de aço. O equipamento gradualmente exerce uma carga distribuída que assegura uma ligação molecular perfeita entre as fibras de celulose e o adesivo. O resultado é a obtenção de um material de baixo custo e densidade reduzida, mas com uma robustez mecânica surpreendente. Depois fica mais complexo. Lâminas industriais de alta precisão cortam, vincam e dobram essas superfícies contínuas em uma variedade infinita de geometrias para caixas. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada estrutura finalizada funciona como uma pequena fortaleza de papel, projetada para suportar cargas de empilhamento vertical e impactos laterais. Por que o ciclo de vida deste material possui um limite biológico e mecânico definido? A fibra de celulose sofre um desgaste estrutural inevitável a cada novo processamento. A fibra, após passar pelo ciclo de reciclagem entre 5 a 7 vezes, torna-se demasiadamente curta e perde a capacidade de entrelace necessária para formar um cartão resistente. Mas mesmo nesse ponto de exaustão, o seu valor industrial não desaparece por completo. Pode-se notar como essas fibras enfraquecidas são desviadas para a fabricação de produtos com exigências estruturais menores. Transição para o próximo nível. Elas se transformam em caixas de ovos ou guardanapos de papel, onde a resistência à tração não é o parâmetro principal. 10% de material reciclado introduzido na produção de vidro reduz o consumo de energia em exatamente 3%. Este dado técnico demonstra que o reaproveitamento é uma força operacional poderosa em diversos setores da indústria pesada. Tudo só se complica se os fluxos não forem devidamente coordenados. O ciclo de reaproveitamento fecha-se quando o que antes era uma embalagem amassada e descartada em um armazém é processado e renasce como milhares de novas unidades. Pode-se notar como o material flui pelas esteiras, perfeitamente conformado para proteger as mercadorias que sustentam a economia global. O equipamento gradualmente empilha as unidades que serão distribuídas por caminhões e centros logísticos. O material atinge a prontidão para a forma, concluindo sua trajetória desde a recuperação das fibras até a nova aplicação prática nas portas dos consumidores. O fluxo fundido de matéria-prima processada segue adiante pela cadeia de suprimentos sem interrupções. 17 árvores permanecem intactas no solo para cada tonelada de papel que retorna ao ciclo de produção através da reciclagem. Por que esses indicadores são monitorados com tamanha precisão pelas indústrias de processamento? A economia gerada não se limita apenas à vegetação preservada. 26.500 litros de água deixam de ser consumidos no processo produtivo, enquanto 1 tonelada de dióxido de carbono é impedida de ser liberada na atmosfera terrestre. Mas isso é apenas o começo. O material descartado não deve ser compreendido como resíduo final, mas sim como o estágio inicial de um novo ciclo de vida útil.
À primeira vista, o mármore é apenas uma superfície estética em palácios, museus e ambientes de alto padrão. Mas na prática, sua existência exige uma operação de engenharia extrema. O equipamento gradualmente prepara o terreno para a extração dessa rocha, que simboliza durabilidade e sofisticação. Como se alcança a transformação de um bloco bruto em uma laje com brilho espelhado? O processo está apenas ganhando velocidade. A origem desse material não remete à delicadeza da arte, mas sim a um confronto direto com a geologia local. 21 metros de terra estéril precisam ser removidos pelos engenheiros antes que qualquer pedra de valor seja alcançada. Essa profundidade equivale exatamente à altura de um edifício de 7 andares. Camadas massivas de argila, detritos e rochas sem valor comercial são perfuradas e preparadas para a detonação. Pode-se notar como a poeira assenta lentamente após as explosões que pulverizam essa cobertura inútil de solo. Tudo só se complica a partir desse ponto. Cargas de explosivos são calculadas para fragmentar a camada superior sem danificar a jazida que repousa abaixo. Transição para o próximo nível. Vê-se como as escavadeiras de grande porte removem os escombros para expor a face da montanha. Apenas parece óbvio o trabalho de limpeza, mas na prática ele determina o acesso seguro ao minério. O desafio técnico real consiste em manipular um colosso de 40 toneladas após ele ser destacado da formação rochosa. O equipamento gradualmente estabiliza o bloco maciço para o transporte para fora da frente de lavra. Depois, fica mais complexo. A transformação de uma peça bruta em um elemento acabado exige maquinários de precisão milimétrica e resfriamento constante. Pode-se notar como a água flui sobre as lâminas de corte para evitar o superaquecimento do material. O fluxo de produção segue adiante pela cadeia de beneficiamento. 70 pés. Esta é a profundidade exata da camada de sobrecarga que os engenheiros precisam remover antes de alcançar o mineral precioso. Por que investir tanto esforço na extração de uma rocha que pode se tornar inútil devido a uma fissura invisível a olho nu? Aparentemente não é complexo extrair pedras da terra, mas na prática um único defeito microscópico em uma laje perfeita invalida todo o processo de engenharia brutal e paciência extrema envolvido na operação. Esta trajetória técnica exige a superação de riscos financeiros e físicos que podem comprometer todo o investimento. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como a pele exterior da montanha, composta por uma mistura densa de argila, lodo e entulho, atua como uma fortaleza protetora sobre o mármore. Esta camada superior não possui valor comercial, mas sua remoção é o primeiro obstáculo crítico que exige o uso de força bruta coordenada. Equipas de perfuração especializadas operam maquinário pesado para criar uma grelha de poços profundos no terreno. Depois fica mais complexo. Cargas de explosivos são inseridas nestes orifícios com dosagens cuidadosamente medidas por especialistas em detonação. Tal procedimento não deve ser confundido com uma demolição caótica, tratando-se de uma intervenção cirúrgica realizada com dinamite para garantir a integridade das camadas inferiores. O equipamento gradualmente prepara o terreno, enquanto a sirene de aviso emite seu sinal sonoro de segurança. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar o momento de silêncio absoluto que antecede a liberação da energia química acumulada nos poços. A montanha explode com um impacto que faz o chão tremer sob as fundações da pedreira, enquanto uma nuvem espessa de pó branco sobe lentamente e encobre o céu. Milhares de toneladas de terra e rochas estéreis são arrancadas das encostas, caindo de forma controlada pelas paredes verticais. E isso ainda não é o limite. À primeira vista, o uso de explosivos parece ser a ferramenta principal, mas na prática, a estratégia muda radicalmente assim que a veia de mármore é exposta. O impacto das detonações não pode atingir o mineral, pois uma vibração excessiva estilhaçaria a estrutura interna da pedra, destruindo seu valor de mercado. Por isso, a força bruta é substituída pela precisão absoluta de ferramentas de corte linear. Transição para o próximo nível. A câmera desliza ao longo de um cabo de aço com vários pés de espessura, que, embora pareça simples,
carrega em sua extensão milhares de diamantes industriais incrustados. Este fio diamantado é passado através de furos perfurados com exatidão milimétrica até formar um laço fechado em volta do bloco. A máquina de tração é acionada, gerando um zumbido agudo e constante que preenche o ambiente da pedreira. Tudo só se complica. Vê-se como o fio de diamante começa a serrar a pedra sólida com um movimento contínuo e implacável de fricção. Ao mesmo tempo em que o corte avança, sistemas hidráulicos bombeiam água para o interior da fenda para resfriar os componentes e remover os detritos gerados. A água atua como um lubrificante essencial para manter a integridade dos diamantes e a velocidade da incisão. O fluxo constante de líquido assegura que o mármore mantenha sua temperatura estável durante a separação. O metal e o diamante trabalham em conjunto para fatiar a montanha em blocos transportáveis e geometricamente definidos. O equipamento gradualmente avança pela densidade da rocha, transformando a massa bruta em lajes que serão posteriormente polidas. Nesta etapa não termina, pois o monitoramento da tensão do cabo é constante para evitar rupturas acidentais. O material atinge a prontidão para a forma. Duas missões críticas guiam o fluxo constante de água sobre o equipamento de corte durante a extração na pedreira. O líquido resfria o fio diamantado para impedir que o calor excessivo cause o derretimento do metal e, simultaneamente, remove a pasta de mármore, aquele pó fino e abrasivo que se acumula continuamente. Por que a velocidade de avanço é mantida em níveis tão baixos durante essa operação? Aparentemente não é complexo acelerar a rotação, mas na prática, a resistência da rocha impõe um ritmo agonizante, onde o corte progride centímetro a centímetro. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como os trabalhadores inserem macacos hidráulicos à medida que a ranhura na face da montanha se torna mais profunda e escura. O equipamento gradualmente aplica uma força silenciosa de centenas de toneladas contra a massa sólida. Ouve-se um gemido profundo vindo das entranhas da rocha. O som físico da pedra finalmente cedendo à pressão mecânica constante. Um bloco de 40 toneladas, com altura equivalente a um edifício de 3 andares, separa-se da parede original. Mas isso é apenas o começo. 40 toneladas de mármore livre representam agora um desafio logístico de 40 toneladas. Este peso equivale a 30 carros médios ou a 6 elefantes adultos concentrados em um único volume rígido. Arrastar essa massa é inviável, pois o risco de fragmentação ou perda da integridade estrutural do bloco é extremamente alto. O bloco é então movido com extremo cuidado para um pátio de espera, uma zona plana e estabilizada, dentro dos limites da própria pedreira. Transição para o próximo nível. Gruas de lagartas pesadas, máquinas projetadas especificamente para o levantamento de cargas impossíveis, aproximam-se e ocupam suas posições de ancoragem. Correntes de aço maciças são presas ao bloco, exibindo elos individuais com dimensões comparáveis à cabeça de um homem adulto. Vê-se como a tensão nas correntes atinge o limite máximo, enquanto o motor da grua emite um rugido profundo e constante. O operador deve demonstrar domínio total sobre os comandos hidráulicos. Com uma precisão milimétrica, o colosso de pedra é erguido do solo, mantendo o equilíbrio estático durante toda a suspensão. Tudo só se complica. Vê-se como o bloco é baixado lentamente sobre um veículo de transporte que se assemelha a um reboque de plataforma baixa. O equipamento possui múltiplos eixos distribuídos ao longo de sua estrutura reforçada. Por que a engenharia utiliza uma quantidade tão elevada de eixos e rodas para um único veículo? À primeira vista, o sistema parece excessivo, mas na prática, 40 toneladas concentradas em poucos pontos de contato destruiriam instantaneamente qualquer superfície de rodagem. Distribuído por dezenas de rodas, o peso colossal é fragmentado em pressões menores que o solo pode suportar. O material agora segue adiante pela cadeia de logística interna da mineradora. 40 toneladas. Essa é a carga nominal média que os veículos de transporte pesado precisam estabilizar antes de qualquer deslocamento. Por que o processo de amarração do bloco é repetido com tamanha insistência técnica?
À primeira vista, parece um excesso de zelo prender o bloco com múltiplas cintas de alta resistência e realizar verificações de segurança 2 ou 3 vezes consecutivas. Mas na prática, qualquer oscilação mínima do centro de gravidade durante o transporte em terrenos acidentados resultaria em uma falha estrutural catastrófica no sistema de fixação. O processo está apenas ganhando velocidade. A movimentação do caminhão ocorre em uma velocidade comparável ao passo de um caracol, mantendo uma tração constante para vencer as estradas íngremes da montanha. Pode-se notar como a suspensão do veículo se comprime sob a pressão constante da massa mineral, enquanto cada curva se transforma em um desafio complexo de logística e distribuição de peso. O equipamento gradualmente desce as encostas, onde os sistemas de frenagem são testados até o limite térmico e mecânico de seus componentes. Este deslocamento cadenciado transporta a matéria-prima de sua origem geológica para o ambiente industrial. Depois fica mais complexo. O bloco de 40 toneladas atinge a área de descarga da fábrica. O ambiente apresenta uma transição sensorial nítida, onde o odor de poeira e resíduos de explosivos é substituído pela umidade característica da pedra molhada e do metal. Vê-se como o bloco é posicionado sobre uma plataforma de corte fixa de alta estabilidade. Grampos hidráulicos de grandes dimensões exercem uma força imensa para garantir a imobilidade absoluta da peça. Por que a precisão da fixação é monitorada com tolerância zero para movimentos de 1 milímetro? O posicionamento inicial determina a geometria de toda a produção posterior. Se o material sofrer o menor deslocamento durante a operação, todas as lajes resultantes apresentarão defeitos de planeza e cortes angulares incorretos, inutilizando o lote. Mas isso é apenas o começo. A serra de quadros, um equipamento de dimensões monumentais, conhecido tecnicamente como gang saw, inicia sua operação de processamento. A câmera desliza ao longo da moldura gigante que sustenta dezenas de lâminas dispostas em um alinhamento paralelo rigoroso. Como os dentes de um pente de escala industrial, o maquinário estabelece um movimento rítmico de vai-vem. É um ciclo mecânico constante e de alta potência sonora. As lâminas, impregnadas com abrasivos industriais de alta dureza, iniciam uma descida vertical lenta sobre o bloco de 2 metros de espessura. Tudo só se complica. Um fluxo contínuo de água misturada com areia abrasiva é injetado diretamente nos sulcos de corte. Esta mistura líquida atua como um agente de resfriamento e lubrificação, permitindo que as lâminas penetrem na estrutura cristalina da pedra com maior eficiência técnica. O ruído gerado pela fricção do metal contra o mineral é constante e atinge níveis decibéis extremos. Vê-se como a lama abrasiva escorre pelas laterais do bloco enquanto o corte avança milímetro a milímetro. O tempo de processamento para a fragmentação completa de um único bloco de mármore é uma variável que depende da dureza da rocha. Em condições operacionais normais, a máquina mantém esse movimento ininterrupto por um período que oscila entre 12 e 20 horas. Transição para o próximo nível. O desgaste controlado das lâminas é compensado pela pressão constante do sistema hidráulico de descida. O material permanece sob a ação das serras até que a separação total das camadas seja concluída com sucesso. O fluxo de água cessará apenas quando a última lâmina atingir a base da plataforma de suporte. O processo conclui esta fase, abrindo caminho para a conformação. 24 horas. Esse é o tempo exato que o maquinário leva para concluir o corte transversal de um único bloco de rocha bruta. Por que dedicar um dia inteiro de operação contínua para serrar apenas uma pedra? Aparentemente, a velocidade deveria ser a prioridade em uma linha de produção industrial moderna. Mas na prática, a resistência extrema do mármore exige que a paciência seja a ferramenta técnica mais crítica dentro desta unidade fabril, pois qualquer aceleração mecânica forçada comprometeria a integridade estrutural do material. As lâminas de aço atravessam a densidade total do bloco somente após esse longo ciclo de trabalho. O que antes era um cubo sólido e maciço se transforma agora em um conjunto de lajes verticais, assemelhando-se a um baralho de cartas em escala gigantesca.
Cada uma dessas chapas individuais possui um peso de centenas de quilos. Pode-se notar, no entanto, que a aparência dessas superfícies é opaca e visualmente sem vida. O toque revela uma textura áspera e a coloração natural permanece pálida, ocultada por uma espessa camada de lama cinzenta resultante do processo de resfriamento e corte. Mas isso é apenas o começo. Braços robóticos automatizados entram em operação imediata para manipular a carga. Vê-se como ventosas de vácuo de grandes dimensões descem sobre a face da pedra com o chiado característico da pressão pneumática. Não há interferência de mãos humanas nesta etapa, pois as lajes são excessivamente pesadas e mecanicamente delicadas para o manuseio manual. O equipamento levanta a peça no ar com movimentos hidráulicos precisos e a posiciona sobre a linha de polimento automatizada. O processo está apenas ganhando velocidade. O equipamento conduz a laje para o interior de um extenso túnel de transformação técnica. A pedra desliza sob a primeira estação de trabalho, que é composta por um conjunto de cabeças rotativas em alta velocidade. Estas unidades mecânicas estão equipadas com discos abrasivos de alta resistência. O procedimento de desgaste se inicia com a aplicação de grãos grosseiros, funcionando como uma lixa industrial de alta densidade. Pode-se notar o som característico da pedra sendo raspada de forma agressiva enquanto a primeira camada de irregularidades é removida. Tudo só se complica. A laje avança gradualmente para a segunda estação da linha, onde os discos possuem uma granulação visivelmente mais fina. O ruído do atrito se modifica no ambiente, tornando-se mais agudo conforme a rugosidade diminui. Na terceira estação, os grãos abrasivos são ainda mais reduzidos em tamanho. A peça de mármore atravessa, no mínimo, 7 ou 8 etapas distintas de lixagem sequencial. Cada nova fase de processamento remove os sulcos e arranhões deixados pela etapa anterior, tornando a superfície do mineral cada vez mais plana e nivelada. A transformação física da matéria segue o fluxo planejado até atingir a uniformidade necessária. Toneladas de água são despejadas continuamente sobre os discos para arrefecer a fricção extrema e lavar a pasta de mármore residual. Por que a abundância de líquido é tão crítica nesta fase de acabamento? A água atua como um agente de limpeza e resfriamento indispensável, pois sem esse fluxo constante, o calor gerado pela fricção destruiria a integridade da superfície mineral. À primeira vista, o processo de lavagem parece uma etapa secundária, mas na prática, é ela que permite que os discos abrasivos mantenham o contato direto e preciso com a rocha. A última estação de processamento entra em operação utilizando um composto de polimento especial em substituição aos grãos abrasivos tradicionais. Pode-se notar como as cabeças mecânicas giram a uma alta velocidade, exercendo uma pressão uniforme sobre a face da pedra. O processo está apenas ganhando velocidade. Repentinamente, a textura cinzenta e baça é substituída por um efeito de espelho absoluto, onde a luz e as cores emergem de forma profunda. Vê-se como os veios minerais, ocultos por milhões de anos sob as camadas rochosas, são finalmente revelados em sua totalidade. A laje brilha sob as luzes da fábrica, mas para o mercado de alta precisão, a estética visual não garante a qualidade final. O defeito mais perigoso nesta indústria é justamente aquele que escapa à percepção do olho humano. Depois de polida, a peça desliza silenciosamente para o interior de uma câmara escura isolada. Nesta etapa, não termina o controle de qualidade, pois o sistema de inspeção a laser inicia o escaneamento técnico. Feixes de luz vermelha varrem a superfície de extremidade a extremidade com movimentos rápidos e lineares. Por que substituir a inspeção manual por sensores de feixe de luz? O laser realiza medições que superam a capacidade sensorial humana, detectando variações milimétricas de planura e microfissuras internas. O equipamento gradualmente mapeia cada centímetro quadrado em busca de anomalias estruturais. Uma minúscula bolha de ar aprisionada no interior da rocha ou uma linha de tensão invisível, originada pela explosão na pedreira, são identificadas instantaneamente. Tudo só se complica para o material que não atinge a perfeição absoluta.
O computador processa a imagem digital da laje em tempo real para identificar a mais ínfima imperfeição geométrica ou física. Se o sistema detectar qualquer desvio dos parâmetros programados, a peça é marcada com uma sinalização vermelha e sumariamente rejeitada. Mesmo após o extenso ciclo de polimento e beneficiamento, o material defeituoso é descartado da linha de produção principal. As unidades que superam todos os critérios técnicos seguem para a fase final. O fluxo de produção continua seu trajeto rigoroso pelo pátio logístico.